Olha, uma das estações mais quentes do ano está chegando para nós e é um momento que várias pautas com muito conteúdo levanta aí para a gente acabar discutindo. E para falar sobre o assunto verão, estética, autoestima, eu trouxe a cirurgia plástica Sulamita Okayama. Ela é de Curitiba, mas fez especialização no Instituto Inca, no Rio de Janeiro, e hoje está aqui em Santa Catarina para conversar com a gente. Bem-vinda, Sulamita, minha amiga pessoal, que prazer poder estar conversando com você. Novamente. O que tu mais identifica hoje, Sula, nos teus atendimentos? Qual que as pessoas estão buscando? No sentido cirurgia plástica, assim? Eu acho que os procedimentos minimamente invasivos, assim, é o que cresce mais, né? Harmonização facial, toxina botulínica, procura em relação à melhoria da pele, principalmente aqui na nossa região, né? Porque a gente tem uma colonização muito europeia, né? Então as mulheres, principalmente, que são, né, o público que procura mais tratamento estético ainda, né? Os homens também vêm aumentando a procura, mas ainda são as mulheres que procuram mais. Como a gente tem muito essa coisa da pele clara e a gente mora perto da praia, mas não mora, né, numa cidade que tem mar, então a gente acaba prezando mais pelo que a gente mostra, né? Que é rosto, cabelo, né? Até um pouco menos que o corpo. Então eu acho que esses procedimentos minimamente invasivos, eu acho que são os mais procurados. O que você identifica, assim, de diferença nesses atendimentos, por exemplo, do Rio de Janeiro, de quando você morou lá, para o Sul? Eu acho que principalmente a preocupação com o corpo, né? Como no Rio de Janeiro tem sol o ano inteiro, né? E a gente vai pra praia o ano inteiro, né? Até no inverno a gente tem um solzinho gostoso, até pelo menos umas 4, 5 da tarde dá pra pegar uma praia. Eu acho que o pessoal se preocupa muito mais com o corpo, né? Então lá tem muito mais esse culto ao corpo, né? De peito, barriga, bumbum principalmente. Muito exercício físico, né? Porque afinal a gente expõe o corpo durante o ano todo, né? E a preocupação com o rosto e com o cabelo é um pouco menor. Até porque lá, como as pessoas se expõem muito ao sol, acabam ficando com a pele muito mais envelhecida, o cabelo muito mais queimado, enfim, né? Protege-se muito menos nessas áreas fotoexpostas. Então a preocupação com o corpo é muito mais importante do que aqui na nossa região. Quando tu fala esse envelhecimento, que solução que a cirurgia plástica traz do mercado? Assim, teoricamente, quando a gente fala de envelhecimento de pele, prevenção de envelhecimento de pele e doenças relacionadas a isso, né, na pele, a gente fala de proteção solar, né? O sol é a causa mais importante de fotoenvelhecimento e de lesões cutâneas, no sentido de câncer de pele mesmo, que a gente pode ter de exposição, né? Exposição no dia a dia. Então a prevenção ela deve vir desde a infância, né? Então os pais já sempre protegendo a pele dos filhos com guarda-sol, com roupinha que tem proteção, com chapéu e o protetor solar, né? Que a gente tem que passar até, né, a gente envelhecer, mas a proteção tem que vir desde a infância já. Esse tema câncer de pele até é factual, né, o assunto, porque nós estamos no mês de dezembro da campanha Dezembro Amarelo, Sim. que é onde fala-se muito, né, na prevenção e cuidados, enfim, em relação ao câncer de pele. Sim. Só se fala em filtro solar quando fala assim, prevenir o câncer de pele? Ou tem outra alternativa? Assim, tem pouquíssimas pessoas que têm algumas síndromes genéticas que são ligadas ao desenvolvimento de tumores, né? Mas isso é o mínimo das pessoas. Na grande maioria das pessoas que desenvolvem câncer de pele está muito ligado a histórico familiar, né? Então as pessoas da família terem tido alguma história de câncer de pele, mas principalmente sim a exposição solar. Então quando a gente fala sobre lesão de pele e envelhecimento, né? É proteção solar. Como é que são teus atendimentos em relação ao câncer de pele, Sulamita? Porque tu vens do INCA, né? Que é uma referência no assunto no Brasil. Sim. E o que isso te trouxe de bagagem para o teu trabalho? E como é que são os atendimentos aqui? Assim, aqui no Sul, como a gente tem, como a gente mora numa cidade, né, que tem uma população um pouco mais rica, que tem um acesso melhor ao sistema de saúde, e a gente tem um sistema de saúde público que funciona melhor até por ser uma cidade pequena, enfim, a gente não tem casos muito graves de doenças muito avançadas, né? Como a gente tem no Instituto Nacional do Câncer, que é um hospital de referência que a gente chega a pegar casos do Brasil todo, assim, gravíssimos, enfim. A gente não tem muito isso aqui, né? Então aqui eu tenho pacientes que têm tumores menores, que a gente consegue em grande parte das vezes resolver em pequenas cirurgias no consultório ou até com tratamento tópico, quando a gente pega numa fase bem inicial, né? Então, a abordagem desse paciente a gente faz com o dermatologista, né? Em conjunto com o dermatologista. Então, eu trabalho com o dermatologista aqui em Brusque, que a gente acaba fazendo um atendimento multidisciplinar, né? Então, o paciente procura geralmente o dermatologista com uma lesão, com uma queixa. O dermatologista, ele examina, faz a dermatoscopia, né? Que é aquele exame com aquela lupinha.
que consegue identificar várias características na lesão da pele que sugerem ser um tumor ou não. E daí aqueles pacientes que já têm ou uma biópsiazinha com diagnóstico ou uma lesão muito sugestiva, aí a dermato manda para mim e eu acabo fazendo a cirurgia e o fechamento dos defeitos, né, de forma bem estética, assim. Quantos atendimentos mais ou menos são feitos durante um mês, por exemplo? Esses atendimentos acontecem mais no verão ou no inverno? Não tem muita distinção, assim. A gente acaba optando por tratar essas lesões quando dá para esperar mais no inverno, né? Porque principalmente quando a gente faz cirurgia ou usa medicamento, a gente não pode deixar essas lesões e essas feridas expostas ao sol, né? Então a gente sempre prefere fazer esses tratamentos cirúrgicos no período de inverno, que o paciente pode ficar mais em repouso, usar as malhas, usar os curativos para não expor ao sol a cicatriz ficar mais feinha, né? Em relação à cirurgia plástica, eu acho que o que mais afeta uma autoestima de uma mulher ou de um homem, às vezes uma solução pode ser a cirurgia plástica. Sim. Como que você observa hoje o comportamento das pessoas em relação aos procedimentos estéticos e à cirurgia plástica? É uma solução sempre ou não? Não, muito pelo contrário, vou te dizer, tá? Eu acho que a cirurgia plástica, ela não é solução, na verdade, de nada. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes, o que está te motivando a fazer uma cirurgia. Tem pacientes que estão incomodados, por exemplo, com a falta de mama. Tem mama pequena, quer botar uma prótese, que depois de colocar a prótese de silicone falam, nossa, minha vida mudou, realmente eu tô completa, agora eu tô super realizada, tô feliz com o meu corpo, pronto, tô ótima. Mas a maioria dos casos não é uma regra, assim, sabe? O que eu vejo muito é que as pacientes, às vezes, elas estão insatisfeitas com alguma coisa na esfera global da sua vida, pessoal, né? Seja no pessoal, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja em qualquer outra esfera, né? Você tem que ser meio psicóloga nesse atendimento, né? A cirurgia plástica tem muito essa pegada, assim. E o paciente acaba colocando a culpa numa coisa que ela enxerga no seu corpo como uma coisa que não tá, né, suficientemente boa. E ela acaba procurando cirurgia plástica achando que aquilo ali, né, vai resolver o seu problema de autoestima, ou a sua segurança, né, o amor próprio. Então, eu acho que a cirurgia plástica, ela ajuda muito, sim, em muitos casos, mas tem muitas pacientes que acabam procurando a cirurgia plástica como uma solução de alguma coisa que, na verdade, não é bem aquilo, assim, sabe? Acontece casos, por exemplo, dessa decisão ser motivada pelo marido ou pela esposa? Muito mesmo, assim. E qual a tua visão sobre isso? Isso é uma outra coisa, assim, que eu observava bastante, inclusive no INCA, assim, pacientes que passavam por mastectomia, né, que a gente fazia muita reconstrução de mama lá. E eu via muito isso. Às vezes a paciente estava super satisfeita com a reconstrução que a gente fazia, mama nova, né, mama que a gente chama, estava muito bonita, esteticamente falando, ela estava até bem simétrica com a outra, mama saudável, mas aí às vezes o marido vinha junto na consulta e falava, ai, quando é que vai ficar perfeito? E a paciente ficava assim numa decepção, porque para ela tava tudo tão legal, e aí o marido faz aquele comentário que você vê que não casa, assim, sabe? A expectativa de um e do outro. Então a gente, como ser humano, eu acho que a gente tem a tendência a dar muita importância pro que o outro fala, né? Independente, assim, de quem seja. Às vezes a gente tá numa fase mais vulnerável da nossa vida, a gente acaba dando ouvido para pessoas até que nem tem muita importância pra gente, né? Um conhecido, uma pessoa que você acaba encontrando na rua, mas principalmente para as pessoas que a gente tem muito contato, marido, filhos, enfim, amigas, né? A gente dá muito valor no que os outros falam, né? Então a gente às vezes acaba se motivando muito a procurar uma coisa ou não procurar uma coisa que a gente quer muito por causa do comentário dos outros. Isso acontece muito. Sim, e você acha que isso pode afetar, às vezes, o resultado da cirurgia? Porque é um processo psicológico, né? O pós-operatório, que a pessoa tem que entender que aquilo lá não tem como voltar atrás, normalmente. Sim. Né? E é um processo ali duro, né? Você está sentindo dor, está com incômodo. Isso deve afetar ou não? Afeta, na verdade, o que afeta é a expectativa do paciente, né? Quando o paciente está motivado a fazer uma cirurgia porque essa paciente quer a cirurgia, ela já está consciente das consequências, do pós-operatório, das limitações, né? Ela vai mais segura, mais confiante, mais ciente de tudo que acontece. Então ela encara de uma forma melhor. Agora, quando ela é muito motivada pela opinião dos outros, ou pelo marido que gostaria que fizesse, ou que o marido gostaria que não fizesse, isso acaba gerando uma carga importante no pós-operatório. Por exemplo, no momento de dor, ela fala, eu nem queria fazer isso, por que eu tô sentindo isso, né? E assim vai. Então faz bastante diferença, assim. O Brasil tem um mercado de estética que cresce a cada ano, né? Sim. E a gente é referência no mundo inteiro, tanto em cirurgia plástica quanto nesses procedimentos mais no rosto, com preenchimentos e toxinas. Sim. Eu já ouvi casos de pessoas que chegam num atendimento, por exemplo, e mostram a sua foto com o selfie do celular. E dizem, quero ficar assim. Sim. Como é que
A medicina está encarando hoje esse momento aí da selfie, dos filtros de rede social, que transformam o rosto da pessoa no que poderia ser ideal e, na verdade, foge do natural dela, da natureza. É assim, eu acho que isso já vinha acontecendo de uma forma muito importante, mas eu acho que a pandemia deu uma piorada, né? Porque a pandemia, como deixou todo mundo mais confinado, a gente acabou se restringindo muito à rede social, até para se comunicar com as pessoas, né? WhatsApp, enfim, fazer grupo de Zoom para conversar e FaceTime, né? Para não perder totalmente contato com as pessoas que a gente ama, né? Então a gente ficou muito ligado nessa coisa da rede social, muito mais do que a gente era antes, né? Até por ter mais tempo, né, de sobra. E a gente acabou tendo muito contato com isso, com as celebridades, né? E que se cuidam muito, que são mulheres de alta manutenção, que eu chamo. Tem acesso a muita estética, muito procedimento, a muita massagem, a muito, né? Muito tudo, né? E os filtros das redes sociais. Então, acho que a gente acaba se comparando e querendo, né, ter aquilo, né? A gente acaba achando como objetivo ter aquela pele, ter aquele nariz esteticamente mais agradável, né? Ter as maçãs do rosto mais marcadas, que são, né, parâmetros de beleza, né, na harmonização facial que a gente fala. Então isso vem acontecendo muito, assim, mas acho que principalmente por causa disso, sabe? E até com uma influência de pessoas produtoras de conteúdo, que a gente chama de digital influencers, sim, que acabam estimulando muitas pessoas nisso, né? E os exageros, como é que a medicina vê isso? Então, isso é um assunto bem delicado, assim, né? Porque como a harmonização facial, os preenchimentos e os procedimentos, eles estão disponíveis e todo mundo que tem, né, que tem acesso financeiro e econômico, digamos assim, bons profissionais, tem acesso a fazê-los, né? Basta querer e poder, né? Então, eu acho que essa coisa do exagero, ela vem um pouco de cada lado. Tem alguns pacientes que exageram nesse pedido do quero ser igual a tal pessoa, e vem com aquela foto, ou vem com aquela foto do filtro, querendo ficar daquele jeito. E também tem um pouco do exagero do profissional, que às vezes perde um pouquinho a mão e acaba realizando alguns desejos que não são ideais, né? Então, é um pouco do paciente que quer e um pouco do profissional que também aceita, assim, sabe? Então, é difícil julgar, assim, isso, sabe? Mas apesar de tudo, é uma solução, né? Que às vezes acaba ajudando, de fato, a melhorar o aspecto do rosto e muda a autoestima das pessoas. Sim, mas essa coisa do exagero, assim, vem assustando um pouco. Esses dias eu fiz uma enquete nos meus stories lá, perguntando quem é a favor e contra a harmonização facial. E a maioria das pessoas era a favor, mas muitas pessoas eram contra, né? Então, provavelmente, essas pessoas que são contra, elas se apegam um pouco mais nesse exagero, né? No exagero, na deformidade, né? Da pessoa perder suas características, né? O legal da harmonização facial é que ele acaba ressaltando pontos positivos da beleza da pessoa, né? Então, a gente acaba melhorando pequenas coisinhas que as pessoas não gostam no seu rosto, mas mantendo a sua essência, né? Não é pra ninguém te olhar e falar, nossa, o que aconteceu no teu rosto, o que você fez? É só pra pessoa olhar e falar assim, nossa, você tá bonita. Isso é uma coisa sutil, na verdade, essa é a intenção, né, da harmonização facial. As pessoas que não têm acesso, às vezes, a um procedimento estético ou uma cirurgia plástica, mas têm problema de autoestima, o que elas podem fazer, às vezes, para tentar melhorar essa autoestima delas? Eu acho que quando a gente começou a falar de autoestima, a gente falou, vamos falar amanhã sobre autoestima, eu fiquei pensando sobre autoestima. Eu acho que a autoestima, ela tá muito ligada ao momento da sua vida, às prioridades que você tem naquele momento. Então, dependendo da fase que você tá, você tem prioridades. Então, por exemplo, quando somos mais novos, a gente acaba valorizando um pouco mais corpo, né? Vai sair, vai conhecer gente nova, corpo, cabelo, rosto. Então, a gente tá mais ligado ao nosso físico, né? Nossa estética corporal. Quando a gente começa a envelhecer, aí a gente, por exemplo, vai casar, está se formando na faculdade, a nossa autoestima está muito ligada à nossa realização pessoal, né? A você ter um bom emprego, a você estar realizada na parte profissional. Então, às vezes, você acaba valorizando um pouco menos o físico e dando mais ênfase a outras coisas, né? Mesmo que você não esteja aquele auge do teu corpo, às vezes você está no auge da tua autoestima, da tua realização pessoal. Quando você tem filho, você vê a realização, né, dos seus filhos felizes. Aí você, com certeza, depois dos filhos, é que você não está no auge do seu melhor corpo, né? Então, eu acho que dependendo da fase que você está passando e das suas prioridades, é que você vai encaixando a sua autoestima. Então, eu acho que quando a gente fala de autoestima, a gente tem que parar e analisar a fase de vida que a gente tá, né? E ver quais são as nossas prioridades, o que tá faltando na gente. Porque eventualmente você tá com o corpo legal, você tá com tudo certinho, mas às vezes o relacionamento não tá legal, isso tá afetando a tua autoestima. Sim. Então a gente acaba canalizando as nossas energias pro lugar errado, assim. Acho que o legal é a gente analisar a fase que a gente tá vivendo e esses pontos que você tocou é muito importante, porque de fato eu vejo às vezes as pessoas terminam um relacionamento e não encaram aquilo com muita facilidade. É Sim. comum, eu vejo muito grandes crises de autoestima por conta de término de relacionamento que duram, sei lá, 15 dias, um mês.
mas que é um processo que a pessoa está vivendo ali que não está ligado ao corpo dela. Ela é linda, ela é magra, ela tem já uma prótese no peito, tem um peito lindo. O que ela está se queixando às vezes, né? Eu acho que é um pouco de autoconhecimento. A gente tende a se criticar, a se cobrar muito, né? A se criticar muito, a querer sempre melhorar alguma coisa, mas a gente tem que ver que às vezes realmente o problema não somos nós, às vezes é outra pessoa que a gente se relacionou, que de repente não tem a ver com você, não valoriza as coisas que realmente importam, né? Que é o nosso interior e etc. Então a gente tende a refletir, né, no nosso físico, né, as nossas frustrações. Mas isso não deixa de ser bom, né? Quando a gente está buscando melhorar, a gente está buscando se movimentar. Se a gente está com tudo sempre muito, tá tudo certo para mim, estou satisfeita com todas as esferas da minha vida, acho que a gente dá uma estagnada. A gente entra numa zona de conforto e para de buscar sempre estar melhorando. Então isso não deixa de ser uma qualidade também, né? Então tudo tem seus dois lados. Assim. Com certeza. Eu mesmo já fui gordinho, já tive sobrepeso, fiz bariátrica. Acho que isso é um processo, de fato, que as pessoas vivem uma parte da sua história, né? Você mesma sempre defende, quando se fala em cicatriz, cara, a cicatriz ela tá te contando um período teu ali, uma história, né? Uma cirurgia que você precisou fazer, alguma coisa que influenciou na tua vida como um todo, né? Com certeza. Te faz aqui hoje presente. Sim. E é o nosso tempo, o nosso corpo, né? O que mais a gente tem que cuidar, não só com cirurgias e procedimentos, evidentemente, mas com atividade física, alimentação. Sim. Né? Acho que começa por aí, na verdade, com certeza. né? Sim, tudo isso é um conjunto, né? É muito importante. Sulamita, que satisfação poder estar aqui na sua casa, sendo recebido por você hoje, com um assunto que é do teu domínio, e essa japonesa aí que fala com propriedade no assunto, quando vamos conversar sobre cirurgia plástica, autoestima, porque tudo que faz parte desse universo é ligado à autoestima, né? As pessoas procuram um procedimento, uma cirurgia, seus cuidados estéticos, enfim, por alguma questão pessoal de realização que está buscando naquele momento. Sim. Muito obrigado, minha querida. Obrigada a você, adorei. Adorei. Você também, fique ligado aí. Na próxima semana nós conversamos de novo por aqui.